Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de alfabetização, aula 10 do segundo semestre. Olha, estamos num novo cenário, pessoal. Estamos no meio da floresta e aparece aqui vários personagens mágicos que fazem parte do nosso folclore, né? E hoje a gente vai entender um pouquinho sobre essas histórias desses personagens, né? Então nós temos aqui, você já deve conhecer alguns, né? O Saci Pererê, a Iara, o Curupira, Lobisomem, o Boitatá e a Mula Sem Cabeça. E a professora Cláudia Bassa, que está no meio dessa floresta. E com esses seres encantados do folclore brasileiro, que faz parte da nossa cultura, nós vamos aprender português. Então hoje nós teremos aula de português. Mas antes disso, vamos pegar o nosso calendário. Peguei o nosso calendário do mês de agosto do ano de 2021. Olha para vocês verem, gente, quem está aqui com a gente, o danado do Saci, o Sapeca, menino travesso, né? A última vez que nos falamos foi sexta-feira, dia 13. Então, nós vamos marcar sábado, dia 14, domingo, dia 15 e hoje, dia 16, que hoje é segunda-feira. Então, hoje é segunda-feira, 16 de agosto de 2021. Colocando os meses do ano para lembrar que agosto se refere ao mês 8. Então, vamos registrar a data com números, porque é importante, quando eu for fazer a minha atividade, colocar a data. Então, hoje é dia 16 do mês 8 do ano de 2021. Vou aproveitar e vou observar como que está o tempo hoje. Ensolarado, nublado ou chuvoso? Mas, tia Cláudia, por que esses personagens apareceram? Porque no mês de agosto, exatamente no dia 22, a gente comemora o folclore, né? Que são as culturas do nosso país, né? E são várias lendas, são várias histórias interessantes que a gente precisa conhecer, né? Que faz parte da nossa cultura, do nosso folclore. Então, no dia 22 a gente comemora. E a gente está começando a trabalhar hoje porque tem muitas coisas para a gente aprender sobre o folclore brasileiro. Então, vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar com o livro de português. Uai, tia Cláudia, quem que é esse personagem? É o Curupira, o que cuida da floresta, que cuida dos animais, vocês sabiam? Ele cuida. Quando aparece um caçador, ele põe as pegadas ao contrário, por isso que o pezinho dele é ao contrário, para os caçadores ir atrás dos animais em pistas erradas, né? Então, nós vamos trabalhar o livro de língua portuguesa, páginas 160 a 164. Então, vamos lá, pegar o nosso livro. No meio da floresta eu vi. Uma das maneiras de explicar como surgiu e o que existe no mundo é contar histórias. O conjunto de tradições e crenças criadas e contadas por um povo por meio de história fazem parte do folclore. Observe os personagens a seguir. Aqui nós temos, de novo, a mula sem cabeça, o saci, o lobisomem, o boitatá. E aqui nós temos o boto cor-de-rosa. Você conhece algum desses personagens? Caso conheça, diga o nome deles ao colega. Então, aqui vocês vão escrever qual personagem desses aqui que vocês já conheciam. Você acredita que esses personagens fazem parte do mundo da imaginação ou da vida real? Aqui vocês podem grifar imaginação ou da vida real, o que vocês acharam, e explicar por que vocês acham isso. Você conhece as histórias contadas sobre esses personagens? Se a gente estivesse na sala de aula, né, eu ia pedir vocês para me contar o que vocês sabem desses personagens, né? Que a gente tem muito que aprender nessa sessão. Então, vamos lá para a página 160. Navegar na leitura. Explicar os mistérios da natureza por meio de história é um hábito muito comum entre os povos indígenas brasileiros. Assim surgiram as lendas. Então, eles explicam os fenômenos da natureza, né? O surgimento da lua, da estrela, das árvores, o que acontece. Aí eles contam através de lenda. E essas lendas fazem parte da nossa cultura, porque vem contado de geração em geração. Então, as lendas chegaram até a gente.
Considerando isso, em quais espaços você imagina que se passa essas histórias? Aonde que vocês acham que acontecem as lendas, né? Os fenômenos que vão explicar os fenômenos da natureza. O professor vai fazer a leitura de uma lenda contada pelos indígenas Bororô que vive no estado do Mato Grosso. Essa lenda revela que, naquela tribo, os homens caçavam, pescavam e guerreavam. Já as mulheres ficavam responsáveis por preparar a comida para todos e às vezes saíam em busca dos alimentos. Então, quando a gente tem uma história para a gente conhecer, o que a gente faz? Primeiro, a gente descobre qual que é o título, né? Como nasceram as estrelas. Então, essa história, essa lenda vai mostrar pra gente como que nasceram as estrelas. As estrelas faz parte da natureza, né? Então, é um mistério da natureza. E essa história vai contar para vocês. Mas antes, a gente precisa ver que aparece alguns símbolos e algumas palavras destacadas de verde no texto. Então, a gente precisa entender primeiro para depois a gente ver, sabe por quê? Porque às vezes aparecem significados, né? E aí me ajuda na interpretação da história. Então, esse sinalzinho verde aqui, olha, que está bem aqui, indica que uma parte do texto original foi excluída. Então, né, o texto, quem escreveu a história, a pessoa começou a contar do meio do texto para lá. Na próxima página, nós temos aqui, olha, clareira. Sabe o que é clareira? Local sem árvores na floresta. Viçoso, bonito, vistoso. Taba. Você sabe o que é taba? É a mesma coisa que aldeia, tribo. E colibri. Outro dia nós aprendemos o que é colibri, vocês lembram? Passarinho também conhecido como beija-flor. Lembram dos passarinhos? Então agora a tia Cláudia vai contar para vocês esta história. Olha para você ver. Era em uma vez, as mulheres, notaram que faltava milho no cesto para moer. O que fizeram as valentes mulheres? O seguinte, sem medo, enfornaram-se nas matas sobre um gostoso sol amarelo. Mas só encontraram espigas murchas e sem graças. Então elas disseram: vamos voltar e trazer conosco uns curumim da sorte. E deu mesmo. Os garotos pareciam adivinhar as coisas. Foram retinho em frente e numa clareira da floresta, eis um milharal viçoso, crescendo alto. As índias, maravilhadas, disseram: toca colher tanta espiga. Mas os garotinhos também colheram muitas e fugiram das mães, voltando à taba e pedindo à avó que lhe fizesse um bolo de milho. A avó assim fez, e os curumins se encheram de bolo e logo se acabou. Só então tiveram medo das mães que reclamariam por eles comerem tanto. Aí então chamaram os colibris para que amarrassem um cipó no topo do céu. Quando as índias voltaram, ficaram assustadas vendo os filhos subindo pelo ar. Resolveram essas mães nervosas subir atrás dos meninos e cortar o cipó embaixo deles. Aconteceu uma coisa que só acontece quando a gente acredita. As mães caíram no chão, transformando-se em onças. Quanto aos curumins, como já não podia voltar para a terra, ficaram no céu até hoje. Transformaram-se em gordas estrelas brilhantes. Viu que legal, pessoal? Essa lenda, como nasceram as estrelas, né? Então, a tribo indígena conta-se a história assim. Muito legal, né? Saber das coisas. E para a gente ver se a gente entendeu, nós vamos resolver a página 162. Então, vamos lá. Leia para compreender. Número 1. No início da história, ocorreu um problema. Que problema foi esse, pessoal? Vocês lembram o que aconteceu? O que tinha acabado? Tia Cláudia quase falou. Letra B. Que personagens da história enfrentaram esse problema? As guerreiras, as... O que elas fizeram para resolver o problema?
Número 2. Como as mulheres só encontravam espigas murchas, elas voltaram para a aldeia. Quem elas foram chamar? Por que elas fizeram isto? Número 3. Marque com X a imagem que mostra o que as índias encontraram com a ajuda dos curumins. Observem bem, hein? Só pode marcar uma alternativa. Agora estou na página 163. Os curumins ficaram com medo de as mães reclamarem porque eles tinham comido muito. Marque com X a imagem que representa o que os meninos fizeram. Meninos travessos, né? Número 5. O que as mães resolveram fazer em seguida? Primeira opção, elas balançaram os cipós para derrubar os curumins, ou elas subiram nos cipós e cortaram as pontas deles. O que vocês acham? Número 6. Como terminou a história? Em uma folha à parte, faça uma ilustração que representa o final dessa lenda. Gente, eu quero ver esses desenhos e manda foto para mim. As lendas são histórias que procuram explicar o surgimento de um fenômeno da natureza ou transmitir alguns ensinamentos, especialmente às crianças e aos jovens em geral. Apresentam elementos mágicos ou sobrenaturais. Número 7. Na lenda que foi lida, existem algumas situações sobrenaturais, coisas que ocorrem de forma mágica. Assinale as alternativas que indicam essas situações. Então, falou as alternativas, então tem mais de uma, tá bom? Então, eu vou ler. Qual que você achar, você marca o X. Os curumins ajudam as mães na colheita? Os colibris amarraram o cipó no topo do céu? As mães são transformadas em onças e os curumins são transformados em estrelas. A próxima página nós vamos fazer só o número 8. Olha. Que fenômeno da natureza é explicado pela lenda que você leu, ou melhor, que você escutou, né? Então, pessoal, é bem legal essa história, né? São lendas, são partes do nosso folclore, né? Então, bom trabalho, bom divertimento, boa aprendizagem e até amanhã. Tchau, tchau!